A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Esdras, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o verso 1 e o verso 5, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Verso 5 diz: Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. O título da nossa reflexão é Um despertar para a construção. Esse texto que nós acabamos de ler está no contexto do livro de Esdras, que fala acerca de um grande decreto do rei Ciro que iria contribuir para a construção do templo derribado, do templo de Deus em Jerusalém que havia sido destruído. E o primeiro versículo que nós lemos fala que Deus despertou o coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, um grande rei. E interessante que este rei ele não fazia parte do povo de Deus, mas Deus usou o rei Ciro, despertou seu coração para que ele confeccionasse uma proclamação, e essa proclamação com que finalidade? Finalidade de contribuir na reconstrução do templo. E com essa proclamação, ele acabou, as famílias de Judá e Jerusalém, elas se motivaram, né? Aí fala que os sacerdotes, os levitas, eles ficaram animados, porque estavam recebendo o apoio daqueles que eles menos imaginavam. Então, a Bíblia diz aqui que nós lemos, né? Todos aqueles cujo coração Deus despertou. Aí vem algo interessante. Deus despertou o coração deste povo para a reconstrução. Mas o interessante é que a continuação diz: dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo. Então aqui houve uma motivação, eles fizeram a parte dele. Deus estava no controle de tudo, despertou o coração, Deus era a garantia de que aquela construção, que aquele templo seria reconstruído, mas eles tinham que fazer a parte deles. Eles realmente colocaram as suas vidas à disposição para a construção do templo. E o título, ele é muito forte aos nossos corações. Fala de um despertar para a construção. Quando nós falamos do verbo despertar, a gente entende que é porque algo está adormecido. Algo precisa ser acordado, avivado, para que nós possamos avançar na nossa caminhada de fé. O Senhor, hoje, à luz dessa palavra, caro ouvinte, Ele quer despertar os nossos corações para as construções que Ele tem separado para cada um de nós. Se Deus está querendo nos despertar por meio desta palavra, é porque às vezes as lutas, as dificuldades, as circunstâncias, elas acabam nos desanimando. E essa palavra ela é uma palavra de ânimo, é uma palavra para despertar o meu coração, o seu coração, para aquilo que Deus tem de promessa para a minha vida e para a sua vida. Mas como diz a palavra lida em Esdras 1:5, nós precisamos estar dispostos a enfrentar os desafios para termos êxitos na construção que Deus tem colocado em nossas mãos. O povo de Deus, nesta palavra que nós lemos, se dispôs a abrir mão de seus próprios interesses para que a construção do templo fosse uma realidade. O templo foi destruído. Por que esse templo foi destruído? Por causa da infidelidade do povo de Deus, por causa do pecado. E com isso o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos pelos impérios dominantes da época. Porém, o interessante é que quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma promessa, Deus usa até aqueles que não o buscam, não o seguem. No texto lido em Esdras 1:1, Deus despertou o coração de um rei, do rei Ciro, rei da Pérsia. É o império que dominava todo o mundo à época. Despertou para quê? Para que ele pudesse confeccionar uma proclamação formal. Imagine você,
um rei todo-poderoso, de um império todo-poderoso, falando algo para todos aqueles que eram subjugados por ele. Ele fez uma proclamação formal, isso tudo para se cumprir a palavra que Deus colocou na boca do profeta Jeremias, que isso iria acontecer. E estava acontecendo justamente neste momento em que nós lemos, onde o rei Ciro fez uma proclamação formal com o objetivo de contribuir para a construção do templo em Jerusalém. O que nós podemos aprender com isso? Deus age de maneira semelhante nos dias atuais, caro ouvinte, para cumprir suas promessas em nossas vidas. Ele usa pessoas que nós nem imaginamos para nos abençoar, para abrir portas para nós passarmos, para nos ajudar, para nos alertar, para nos proteger. Então, Deus faz isso. Ele usa pessoas que você não imagina, que eu não imagino, que nós não imaginamos, para nos abençoar e ajudar a construir aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. O que você precisa construir hoje? Essa palavra está dizendo o seguinte: desperta. Desperta, ó tu que dormes. Acorde, porque eu tenho algo a fazer na sua vida. Mas para que isso ocorra, o despertar está sendo por meio da palavra. Mas a ação é sua, a ação é minha. Você sabe, dentro da sua vida familiar, profissional, social, você sabe o que precisa ser construído hoje. Você sabe o que foi derribado. Você sabe o que precisa ser consertado. E o que Deus hoje fala conosco? O que você precisa construir? O que eu preciso construir? É uma pergunta. E a resposta vem: construa o seu relacionamento com Deus. Busque a sua face dia após dia, aumentando a sua intimidade com o Pai, com Ele. Busque, caro ouvinte, sem querer nada em troca. Busque, adore, porque Ele merece. Mas saiba que podemos pedir ao Pai aquilo que necessitamos ou queremos. Lembrando sempre, caro ouvinte, algo que eu sempre bato nesta tecla comigo mesmo, lembrando de permitir que a vontade dele para as nossas vidas prevaleça, pois ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes a gente pede algo para as nossas vidas, a gente busca a Deus, a gente ora tanto por determinadas coisas e essas coisas não acontecem. Aí você se pergunta, por quê? Porque não é a vontade de Deus. E depois lá na frente você se surpreende que vem algo diferente daquilo que você planejava e aquilo passa a ser bênção em sua vida e você vai entender realmente. Eu pedi algo que não seria bom para mim. O que está acontecendo neste momento é o que Deus tinha planejado para mim. Construa pontes de bons relacionamentos. Construa pontes para a realização de bons ambientes. Nós não nascemos, caro ouvintes, para realizar as coisas sozinhos. Mas procure valorizar de forma sábia os relacionamentos interpessoais que estão diante de você e sob sua responsabilidade. Peça a Deus sabedoria e construa pontes de bom relacionamento no seu trabalho. Seja uma pessoa simpática no seu trabalho, seja uma pessoa empática no seu trabalho, seja uma pessoa que faça diferença no seu trabalho, tanto para cima com os superiores, para com os subordinados e com os seus pares. Crie bons ambientes, porque isso vai fazer com que o trabalho flua, com que o ambiente seja bom. Então você pode sim construir pontes de bons relacionamentos. Construa pontes também, que essa ponte de bons relacionamentos seja na sua família. Construa bons relacionamentos no âmbito familiar, com sua esposa, com seus filhos, com os seus pais. Pai, construa pontes de bons relacionamentos na sua igreja, onde você congrega. Construa bons relacionamentos, pontes de bons relacionamentos no seu casamento. Seja empático, que haja renúncia, que haja amor, que haja carinho, que haja preocupação, que haja zelo. Construa pontes de bons relacionamentos no seu diálogo com seus filhos. Enfim, o Senhor nos convida a construirmos pontes de bons relacionamentos, que dessa forma nós somos abençoados, abençoamos vidas e Deus é exaltado em tudo isso. Construa projetos em seu coração, caro ouvinte. De repente você está passando por uma luta tão grande que você não consegue pensar nem sequer no que vai acontecer amanhã.
O seu coração está vivendo um tempo tão nebuloso, uma tempestade tão grande, nuvens negras estão permeando o seu coração, que você não consegue projetar, que você não consegue sonhar. Mas uma coisa eu lhe digo, o Senhor é o nosso intercessor. Jesus Cristo intercede por nós. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis nos momentos de mais aflição que nós vivemos. Mas não que nós, nos momentos difíceis, nós não larguemos a presença de Deus. Porque Ele vai fazer com que as nuvens saiam. Porque diz uma canção que o sol, ele não deixa de brilhar quando as nuvens estão escuras. Então isso significa que Deus vai fazer essas nuvens saírem e Ele vai voltar a resplandecer em sua vida. Mas eu quero dizer para você que você está vivo. Você está me ouvindo, você está vivo. Então não deixe de sonhar. Não deixe de projetar, construa em seu coração projetos que sejam abençoados. Sonhe em ter um trabalho, sonhe em passar em um concurso, projete constituir uma família nos padrões de Deus. Sonhe em conduzir sua família, sua filha ou seu filho ao altar para o casamento. Sonhe em ser um levita na casa de Deus. Sonhe em ascender em seu trabalho. Que haja em seu coração a motivação necessária para construir novos projetos, caro ouvinte. Não deixe isso morrer em seu coração. Nós temos que entender que Jesus Cristo está disponível para todos nós hoje, para ser o alicerce dessa construção, para ser aquele que vai dar o embasamento, a direção correta nas construções que nós temos em nossas vidas. E eu falei de algumas aqui, tem outras construções, mas eu entendo que essas são as principais, que é a construção do relacionamento com o Pai, é a construção de pontes de bons relacionamentos e a construção de projetos em nossos corações. Que em tudo isso que nós possamos colocar Jesus Cristo no centro, porque Ele vai fazer com que tudo flua, que essa construção ela tenha um alicerce tão grande que pode vir vento, pode vir tempestade, pode aparecer o que for. Esta construção vai se permanecer de pé, porque Jesus Cristo que é o construtor. Jesus Cristo é a pedra angular da construção. Jesus Cristo é o alicerce desta construção. Se a construção é a família, Jesus Cristo é o alicerce da família. Se a construção é o casamento, Jesus Cristo é o alicerce do casamento, é a terceira corda que faz com que o casamento seja um casamento sólido. Se o relacionamento com o filho é um alicerce, Jesus Cristo é este alicerce para que tenha um bom relacionamento, seja no trabalho, seja onde for, e principalmente com o Pai. Porque Jesus Cristo, Ele quer que nós construamos esse relacionamento com Deus, porque Ele é essa estrutura, Ele é essa base, Ele é essa ponte que nos une ao Senhor. E Ele intercede por nós, diante de Deus, quando nós precisamos de um perdão. Porque Ele pagou um alto preço na cruz. Quando Ele disse, está consumado, Ele está dizendo, Senhor, a missão foi cumprida. Eu agora vou vencer a morte logo após, mas a missão está cumprida. E eles foram resgatados pelo meu sangue. Então, caro ouvinte, que esta palavra, cujo título é Um Despertar para a Construção, que realmente possamos despertar de tudo aquilo que nos faz dormir e que nos impede de avançarmos na construção. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.